Olá, meus amores! Fala, galera que assiste meu canal. Fala aí, galera que assiste meu canal. Paz e amor. É assim que diz? Criança, eterna criança, né? Respira, Laura, respira. Gente, vim trazer um vídeo hoje que estou incomodada. Estou desejando gravar. Meu coração, sabe aqueles vídeos que não sei o que acontece, diz assim na minha mente, grava, e eu digo assim, ai, não quero gravar. Mas eu sentindo, já me tremi, já gelei. Mas vamos fazer o vídeo, porque tanta coisa ruim acontece comigo. Esse é o tema do vídeo. Porque tanta coisa ruim acontece comigo. Meu Deus, sabe que vai aguentar. Exatamente. Então você rápida nesse vídeo, primeiramente, eu quero falar para vocês, desde o começo, né, quando Laurinha aqui nasceu, eu nasci muito prematura, né, muito raquítica, eu nasci, parece que não tinha mais vida em mim, eu tava mesmo à beira da morte. Mamãe lutou muito, não tinha mais força para mim ter. Mas aí ela sofreu muito no meu parto e eu vinha nascer. Com poucos meses de vida, né? Uma menina me segurando aqui no ombro, eu caí. Gente, eu tô gelada. De cabeça, recém-nascida, pequena. E mesmo assim, tive um grande livramento. Jesus, eu tô muito gelada. E aí, eu nasci no interior, sem água, sem luz, sem energia, sem recursos, sem nada. Era na lamparina, casinha de barro, trabalhávamos de roça, meu pai e minha mãe. Minha mãe me teve com 14 anos de idade e tudo bem. E eu sempre fui uma meninazinha muito alegre, muito divertida, muito sonhadora, muito inteligente também. Só que aí, né, com tanto baque, ainda pequenininha eu caí de um cajueiro, porque eu gostava muito de subir em cajueiro e comer goiaba. Aqui tem um risquinho branco, porque tipo rasgou, feriu, sei lá. Mas tudo bem, segue-se a vida. E no meio desse crescimento, eu não sei em que momento começou, em que momento iniciou, porque eu era criança e eu não via, não sabia, não lembrava, não tem como eu lembrar. Foi o momento que eu comecei a sofrer abusos, né? Abusos. É aquilo que um homem adulto e uma mulher adulta faz em 4 paredes. Eu comecei a fazer sem ainda entender o que era. Eu fui abusada desde pequenininha. E quando eu comecei a entender as coisas, eu já sofria este abuso, eu já tinha relações. Vocês já devem entender o que é isso. Não sei se era primos, amigos. Eu sei que no interior era assim, acontecia essas coisas no mato. E eu não contava. Eu digo para vocês que o desabafo, ele liberta vidas. Ele pode livrar de problemas quando você desabafa com a pessoa certa também, né? E eu era aconselhada a não falar o que acontecia. Eu sei que por tudo eu apanhava, assim, papai brigava e tal. E eu achava que eu ia apanhar se falasse, mas na minha mente, se eu pensasse que era melhor eu falar e eu realmente fosse apanhar, era melhor aquela pisa do que eu apanhava sempre, né? Porque para tudo era motivo de chicote. E aí meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 3 anos de idade. 3 anos de idade. E nisso, de 3 aos 7 anos,
eu vivia ali no interior, naquela vida dura, cheia de piolhos, sem condição, roupa velha na terra, na roça. E minha mãe chegou, minha avó já tinha me convencido que eu não tinha mãe, que minha mãe tinha morrido. Eu me lembro hoje, como se fosse hoje, o dia que minha mãe chegou no interior. Ela largou do meu pai, eu tinha 3, ela veio para cá, para São Luís, trabalhar de empregada doméstica, e eu completei lá 4, 5, 6. Quando eu completei 7, ela chegou, então praticamente 4 anos ali, eu sofrendo abuso no interior, só que eu não contava nem para minha avó, nem para o meu pai, né, que eram as pessoas que me criavam. E nisso, meu corpo já era acostumado com aqueles abusos, entendeu? Meu corpo já estava acostumado com aquilo. Minha mãe chegou num caminhão. E aí, né? Ai, tô tremendo. Aí minha mãe chegou nesse dia, gente, era a mulher mais linda do mundo. Eu me lembro como se, quando eu tava deitada, lá em cima do negócio lá, da esteira, não sei como é que é, né? E tava dormindo e chegou uma coleguinha e disse assim, Laura, eu 7 anos, desse dia eu me lembro. Laura, a tua mãe tá aí. Eu digo, minha mãe não tem mãe não, meu amor. Não tem mãe não, amorzinho. Ela disse assim, tem, tua mãe tá aí. Eu digo, deixa eu dormir que minha mãe não tá aí não. 7 anos de idade. Quando eu saí na porta, que eu olhei aquela mulher, eu me lembro, ela desceu assim da porta do caminhão, aquela porta da frente, ficou em pé lá. Aquela mulher linda, de branco. E, nossa, pra mim ali que a minha vida ia mudar, sabe? Eu vi assim, tanta esperança, aquela imagem dela ali que eu olhei, e eu vi aquela imagem assim tão... Eu digo, eu tenho mãe. Eu tenho mãe, sabe? Eu tenho mãe. Eu não pensava que eu não tinha mãe, eu tenho mãe. Abri e aquela porta ali, e fui, abracei e fiquei encantada com aquela mulher. Meu pai tava pra roça, eu não sei se eles conversaram, eu sei que mamãe me trouxe só com a roupa do corpo do interior do Garapé dos Leite para São Luís. E chegou aqui, né? Eu acredito que esse ano foi muito maravilhoso, né? E eu pensei que tudo ia melhorar, mas piorou, sabe? Piorou, porque eu passei a viver igual uma bola, de um lado pro outro. Por isso, assim, que eu luto tanto também pelo meu casamento. E eu passei a viver igual uma bola de um lado pro outro. Parece assim que eu sentia, eles me amavam, mas eu não sentia isso. Eu sentia que eles não me aguentavam. Quando um cansava de mim, me jogava para o outro, entendeu? Era assim que eu via a vida. Quando eu estava com minha mãe aqui em São Luís, eu nunca sofri abuso de espécie nenhuma. Teve uma vez que teve um moço que tentou me estrupar, mas graças a Deus não aconteceu. E eu sei que eu passei a viver igual uma bola. Quando eu ia para onde o meu pai, né, eu tinha esses amigos que ainda estavam lá fazendo as mesmas práticas imundas. E eu tinha que, né, meu pai só vivia trabalhando fora e eu criada com vó e na rua, jogada ao Deus dará. E assim a vida se segue com aqueles abusos e eu fui crescendo ali com muita revolta, né? Eu não tinha noção das coisas. Eu não tinha noção. Enquanto esse tempo se passou, gente, de 7 anos que eu tive até aos 13 anos de idade, vamos supor, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, eu tive praticamente 7 madrastas da parte de pai. Então, e aí eu acho que as madrastas não duravam, porque papai sempre morou com minha avó e com 2 filhos, que era eu e meu irmão Daniel. E aí eu tenho outros irmãos por parte de pai, né? E minha mãe morava com o tio Altemar, mas era um relacionamento
muito, que é o pai da minha irmã Ariela, era um relacionamento muito conturbado. Ele, graças a Deus, foi um bom padrasto de Altemar, mas teve um tempo que eles brigando, um com um cabo de vassoura, um com uma faca, eu tava assim, encostadinha perto de um filtro e alguma coisa pegou na minha cabeça. Eu sei que eu não senti. Quando eu senti foi o sangue quente descendo aqui, porque a gente, quando a pancada é forte, a gente não sente. Pelo menos eu não senti. O sangue quente descendo e aí minha cabeça foi quebrada pela primeira vez, né? Eles continuaram lá brigando e uma vizinha me levou para ser ponteado no hospital aqui em São Luís, né? A gente estava aqui ainda. E aí, não demorou muito, eu fui novamente para o interior e lá eu fui dar milho para uma burra, acho que já depois de um tempo depois, e a burra se espantou com uma cobra e ela bateu aquela queixada toda na minha cabeça e a minha cabeça quebrou novamente. Depois, isso daí foi no Garapé dos Leites, ou foi um outro interiorzinho vizinho, e quando a gente estava em Maracassumé, eu estava lanchando, comendo debaixo de uma porta, de uma janela, e quando eu levantei, aquela quina da janela pegou aqui e abriu o ferimento ou quebrou novamente. Essa foi a única dor que eu senti, porque a queixada da burra e a ferramenta que pegou comigo na briga no dia da mamãe, no meu padrasto, eu não senti. Então minha cabeça foi quebrada 3 vezes, e por conta disso eu já fiz exames, mas não dá nada. Eu esqueço muito, eu não conheço as pessoas. Se eu ver uma pessoa hoje e eu ver ela amanhã, eu não conheço. Se eu boto uma coisa aqui, eu não sei. Então, assim, tenho muitas dificuldades, muitos problemas de memória que me afetam muito, entendeu? Até hoje. Então, gente, eu fui atender o cliente, não me lembro em qual parte do vídeo eu parei, mas eu não quero editar, o celular tá com problema toda hora, falta memória. E aí, gente, quando eu fui crescendo, que eu não tinha noção das coisas, pra vocês terem noção, uma vez meu pai pediu pra mim comprar uma farinha seca. E quando eu trouxe a farinha seca, era tempo de chuva, a gente passou assim por uma vara assim, e o meu irmão caiu na água. E aí o meu irmão caiu na água e ele estava morrendo, gente, afogado. Ele estava morrendo. E eu estava preocupada com a farinha seca. E uma moça que veio correndo, que estava lavando roupa na beira do rio, ela veio correndo e eu disse, a farinha seca. E ela querendo salvar meu irmão, que salvou meu irmão, né? E eu pensando que eu ia apanhar por conta da farinha seca, entendeu? Porque eu não tinha noção que o meu irmão, a vida do meu irmão era mais importante do que aquele pacote de farinha seca, entendeu? Porque eu não tinha noção, por tudo eu apanhava, eu não era ensinada. Eu só sabia que qualquer coisa de errado eu ia apanhar. E isso me trouxe muitas revoltas. E aí, gente, com esses traumas todinhos, foi quando eu comecei a entender que eu não prestava para nada, que a minha vida era só sofrer e que Deus não olhava para mim, não me enxergava, porque como que uma criança pode passar por tanta coisa ruim e ainda ter alegria de brincar, alegria para ser feliz? Porque quando eu me deparei com a situação de estar crescendo e entendendo o que eu fazia, eu comecei a sentir nojo de mim e raiva dos meus pais. Eu comecei a culpar eles, embora eles não soubessem, mas eu comecei a culpar eles. E eu comecei a tentar me matar de qualquer jeito. Eu tentei me matar 9 vezes, só afogada eu escapei da morte 9 vezes. Quando eu estava lá morrendo, alguém ia e me salvava. E eu não morria. Eu me jogava no meio, pulava de cima da ponte sem saber nadar. Eu me jogava na frente de carro. Eu fazia coisas loucas para ver se a morte vinha e se encontrava comigo. E eu não conseguia morrer. Eu pegava pedras, além da minha cabeça ter sido quebrada 3 vezes, né? Ainda, né? Adolescente. Eu pegava pedra e tacava na minha cabeça até ficar o gondó. Eu apanhava muito, geralmente eu apanhava na cabeça também. Eu pegava a minha cabeça e batia em alguma coisa assim. Então assim, eu criava
criei muito ódio, muita raiva e muito nojo de mim. E pedir força, que é pra mim não chorar, né? Num vídeo triste desse. E aí, gente, eu... Tipo assim, meu pai diz assim, vou mandar a Laura pra ir, porque a Laura tem um problema, e mamãe também, vou mandar a Laura pra ir, porque ela tá muito rebelde, ela tá aprontando muito. E aí, chegou, quando eu completei 13 anos, eu vim pra onde minha mãe, e vivi esses 13 anos aqui com ela, muito revoltada, gaseava a aula, brigava muito. Eu brigava com as colegas, eu brigava muito na escola. Eu era mal, sabe? Eu queria achar uma menina que me matasse, que me estrangulasse, que tirasse de mim o fôlego de vida, mas eu não achava. Gente, eu não mexia com ninguém. Essa é a verdade, mas ninguém que mexia comigo. Ninguém que mexesse comigo. Eu era muito pequenininha, eu não tinha corpo de mulher. O meu período menstrual veio com 15 anos, então com 13 anos eu não tinha corpo de mulher, eu tinha corpo de uma menina de 8 anos, bem dizer. E aí as maiores vinham caçar conversa comigo, porque eu sempre tive uma carinha de, sei lá. E aí eu pegava essas meninas e eu raspava a cara delas na pissarra, assim, ó. Arranhava. Aí vinha uma outra que dava duas de mim. Já outra ocasião veio chamar minha mãe de baleia e eu não gostei. E aí nós começamos a brigar. Nisso, as meninas de cidade brigam puxando o cabelo. Eu arranquei a pele dela, ela era morena, arranquei a pele dela assim na unha. Mesmo, faltei matar a menina. A mãe dela foi na escola no outro dia. Mamãe dizia, se tu apanhar na escola, tu apanha em casa. Uma vez veio um menino puxar a conversa comigo, eu me armei pra ele, quase que eu furo ele. Eu era muito revoltada. Muito revoltada. Tem outra menina que eu não mexia com ninguém, mas elas parece assim queriam ser as salientonas e eu deixava ela nua. Eu batia nelas que eu deixava ela nua. E eu dizia, vem, se tu tem coragem, vê se tu consegue tirar a minha vida, vê se tu consegue me matar, porque eu tinha ódio, sabe? Eu tinha ódio. Quando eu achava uma dessa, que eu não fazia nada pra elas e elas vinham fazer pra mim, eu queria, sabe, arrancar até o olho. Eu tinha, assim, muito ódio na alma, no coração, na coisa, assim, na pessoa. Por isso que eu tentava me matar. Quando eu digo que a pessoa não ama os outros, que a pessoa comenta comentários aqui negativos, é porque primeiramente ela não se ama. E eu já passei por isso, eu só tinha 13 anos de idade, mas graças ao meu bom Deus, o Senhor me livrou. E aí eu tinha aquela raiva, aquele ódio, aquela coisa. E eu tinha, assim, um desejo de matar. Eu me mato, mas eu dizia assim, que Deus me perdoe, mas era o que acontecia, gente, porque eu tinha muito ódio, muita raiva. Eu dizia assim, eu tiro a minha vida, mas eu tiro do meu pai e da minha mãe também, porque não me souberam me criar. Eu tinha essa coisa assim, sabe? Aquela coisa assim. E, gente, eu tô me tremendo. Aí, tá bom, com 13 anos de idade, né, nessa revolta toda, estudando, fugindo, gazear a aula, sabe, essas coisas. Graças a Deus não encontrei droga, bebida, cigarro. Graças ao meu bom Deus eu não tive encontro com essas coisas, porque eu iria entrar só pra ver se isso me matava, sabe? Eu iria entrar com 13 anos de idade. E aí eu não encontrei essas coisas, pelo meu bom Deus, sabe? As minhas coisas eram só revolta, era só briga, era só confusão, mas não tinha essas coisas. Eu nunca provei uma bebida alcoólica, nunca fumei, sabe? Nunca me droguei, pra glória de Deus, tenho 33 anos. Então, gente, o que acontece? Nesse meio tempo, um homem que era pedreiro da minha mãe, ele disse assim, ele chegou lá e disse assim, ei, pega o facão que tá lá na cozinha, que eu esqueci. E eu fui lá atrás desse facão e não achei. Quando ele chegou, gente, quando eu cheguei lá onde eu disse, não achei o facão. Ele disse assim, deixa eu entrar que eu pego. Como eu era acostumada a ficar só em casa com ele fazendo as coisas lá de pedreiro e eu fazendo alguma coisa, com 13 anos já fazia comida, já cuidava da casa. Ele foi e não achou, e achou o facão, pegou o facão, como eu não achei, ele pegou o facão e ele chegou, veio com o facão, atravessou um corredor, lá em casa não tinha como sair, era tudo no gradeado e o muro era muito alto. Quando ele voltou, gente, com esse facão e sentou em frente em mim, eu tava fazendo uma redação, sentada no sofá de um lado e ele sentado do outro, eu tinha 13 anos de idade, e ele disse assim,
você tá fazendo carta de amor, é? Eu digo, não, eu tô fazendo uma redação pra escola. E ele disse assim, eu pra fazer carta de amor, eu não preciso escrever, eu sei de cor. E começou a citar um monte de coisas, né? Aí, gente, ele começou a falar um monte de coisa romântica, sabe? Um monte de coisa assim. E eu comecei a ficar, porque eu já tinha essa noção de abuso. Eu já tinha, quando eu estava com minha mãe, eu simplesmente esqueci. Era um tempo que nunca aconteceu nada quando eu estava com minha mãe, graças a Deus. Por todas as coisas que ela passou, né? Dificuldade, minha mãe bebia muito, saía muito pra festa, né? Tinha muitas traições no relacionamento dela e do meu padrasto. Então, assim, era muito complicada a nossa vida, assim, entendeu? Mas graças a Deus, meu padrasto era uma pessoa maravilhosa pra mim, tá? E aí, aquele homem, gente, aquele homem disse assim, vai pegar uma água pra mim, que se tu não pegar uma água pra mim, eu vou morrer. Aí eu digo, tá bom, só que eu já escabriada, né, assim, eu peguei a água na geladeira, fiz o água na geladeira, mas olhando o que ele estava fazendo, e ele estava trancando a porta, gente, na chave. A casa era gradeada na frente, não tinha janela e o muro era alto. E eu já comecei a me tremer todinha e balancei as panelas para dizer que eu tava lá, disse assim, já vai. E nisso eu fui pro quintal, corri, peguei um pau, o cimento era todo encimentado, o muro era alto e cimentado. Eu peguei um pau, botei assim lá, e apoiei e subi, pulei o muro, porque eu era acostumada a subir em árvores. Tem uma coisa que eu sou craque em subir em árvores. E aí, subi o muro, pulei pro quintal da vizinha. E graças a Deus me livrei de um estupro aos 13 anos. Os abusos terminaram mais ou menos a 11 anos de idade, que os abusos praticamente terminaram, porque eu vim viver com minha mãe e aí completei 12, completei 13 com ela, porque eu passava 2 anos com um, 2 anos com o outro, igual uma bola. E aí eles me mandaram depois disso para casa do meu pai novamente. E eu muito revoltada, e aquele homem queria fazer isso. Mamãe chegou, parece que assim que ela sentiu de Deus, de vir, de voltar para casa. Ela chegou, ele estava me procurando dentro de casa, trancado lá, e eu na casa do vizinho, gaguejando, sabe? Sem ninguém entender o que eu estava dizendo. Mas falei que aquele homem imundo, queria fazer comigo. E graças a Deus, né, meu padrasto deu uns bons socos nele, conversou com ele. E aí pronto, essa história aí foi, graças a Deus, teve um ponto final bem rápido, assim, e o cara lá seguiu a vida dele. Já tem seu Oi Fibra, meu bem, Oi Fibra, Oi TV. E aí eu fui para o interior com 13 anos de idade, o interior de Maracassumé, cidade de Maracassumé, que é onde eu fui. Eu passei muitos bons momentos lá, depois dessa outra viagem. Meu pai tinha uma madrasta que muitos da minha família não gostam dela porque ela é negra e eles não acham ela uma pessoa bonita, mas para mim é a pessoa mais bonita do mundo, do universo, é a melhor mãe. Eu amo minha mãe mudou muito, graças a Deus, mas eu amo muito minha madrasta, tia Carmita, Maria do Carmo, o nome dela, a gente chama ela de Carmita. E aí, nesse tempo, eu com 13 anos de idade, minha mãe disse que ia me mandar para lá, pro Maracassumé, e meu pai falou para minha madrasta que eu iria, e ela ficou pensando, nossa, a Laura vai vir, Laura é rebelde, Laura é isso, Laura é aquilo, Laura vai destruir meu casamento aqui, Laura vai ser... E nisso, gente, eu fui para lá e passei um dia, no outro dia eu fui para a igreja, né? Fui para um culto de rua, fui para um culto de rua. Nesse culto de rua que eu fui, eu não me lembro de nada que aconteceu. Eu me lembro do apelo de pedirem para as pessoas aceitar Jesus. E minha irmã, Lene, que estava comigo, que é filha só da minha madrasta, que estava comigo, e aí ela disse assim, não vai, Laura, lá aceitar Jesus? Eu digo, aí eu olhei assim para ela e disse assim, né? Aí na minha mente eu pensei assim, eu me lembro exatamente do pensamento que eu pensei. Eu pensei assim, se minha madrasta é crente, meu pai é crente, vão me obrigar a ser crente. Então eu vou ter que ser crente. Eu vou aceitar. E aí fui na frente, o moço orou por mim, eu não senti exatamente nada. As minhas roupas eram só uns tocos, era só uns pedaços de pano cobrindo a bicha aqui dos peitos e cobrindo praticamente andar de calcinha. E aí, gente,
aceitei. No outro dia eu acordei, gente, uma nova pessoa, sabe? Uma nova pessoa. Eu tinha nojo das minhas roupas curtas e eu dei todas. Graças a Deus ganhei roupas decentes. Tinha nojo de ver pessoas, o cheiro de cigarro, ver pessoas fumando cigarro, tinha nojo. Alguma coisa mudou ali naquela noite que eu tinha aceitado Jesus. Eu acordei uma nova pessoa, gente, uma nova pessoa, diferente de mente, diferente de coração, diferente de tudo. Parece assim que eu nasci de novo, eu era uma outra pessoa. E aí na primeira oração que teve na nossa casa, que papai tinha o costume de receber as pessoas para orar, para visitar, e toda vez que saía orava. E aí a primeira oração que teve, gente, eu senti o teto se abrir e eu senti o sangue de Cristo que Cristo derramou há não sei quantos anos atrás. Eu senti aquele sangue descer sobre mim assim, ó, e me lavar, gente. Saiu toda imundície que ainda tinha ali, porque eu tive uma mudança ainda. Toda imundície, todo nojo, toda raiva, todo ódio, todo rancor, tudo de ruim que tinha em mim, assim, Deus lavou, tirou, sabe? Aquilo de mim, tirou. Me desamarrou, me desacorrentou, senti assim como se correntes muito pesadas, né, saísse da minha alma, do meu corpo, do meu ser. E eu senti, gente, os meus olhos se abrirem, porque era como se eles estivessem cegos. Minha cabeça tá arrupiando até aqui, assim, tudo aqui. Era como se meus olhos estivessem cegos, era como se eu não visse, que se eu não vivisse, que se eu vegetasse, entendeu? E assim, foi uma transformação, parece que eu não andava, parece que eu flutuava. O meu coração tinha tanto amor que transbordava de amor, de vontade de buscar a Deus, de vontade de ir para a igreja, de vontade de adorar, sabe? De vontade de dizer que Deus existia. Eu pensei que ele não existia e ele existia. E Deus existia, gente. Ele existe, gente. E ele me libertou, me lavou, me restaurou, me transformou em uma nova criatura, gente. Então, hoje eu sofro muito ainda. Eu ainda tenho muitos problemas que eu não sei por que acontece, eu não sei de onde vem. Posso falar dos problemas depois que eu aceitei Jesus, que eu tive, que são muitos, mas tem uma diferença. Eu choro, mas não desejo a morte, não desejo me matar. O meu desejo é viver e continuar falando do amor de Deus, continuar aproveitando o dom da vida que Deus me deu.